Jornal das 7, Francisca de Cassis, intensivista pediatra do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Muito boa tarde. Primeiro queria saber se considera importante ter sido revelado este documento na totalidade. Foi tanto o ruído nos últimos dias, toda a gente a pedir para conhecer este documento. Acha que isso é importante? Olá, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Sim, eu penso que, de uma forma geral, quanto maior transparência houver nos processos, isso dá mais credibilidade ao processo e não há dúvidas, suspeitas que estão a esconder alguma coisa. Portanto, claro que sim, acho que, à semelhança do que se faz na maior parte dos países ocidentais, este tipo de informações é público. Não há muito essa tradição, mas uma vez que foi suscitado e, como disse a doutora Graça Freitas, foi pedido pela sociedade, acho muito bem, sim, que tenham sido divulgados. Os documentos foram divulgados, considera que é útil para os pais consultá-los ou devem simplesmente perguntar aos médicos assistentes? Eu penso que eu queria, em primeiro lugar, talvez deixar aqui uma mensagem de tranquilidade para os pais, porque tem-se assistido nos últimos dias, portanto, eu optei por não fazer nenhum comentário público durante a fase de discussão, que acho que deve ser feita em sede própria, mas os pais, imagino que têm filhos destas idades, devem estar algo baralhados. Aliás, percebe-se dos comentadores que têm filhos destas idades, têm sempre uma atitude um bocadinho diferente, que é muito fácil de falar dos filhos dos outros, quando são os nossos é um bocadinho diferente. Mas queria deixar uma mensagem de tranquilidade, porquê? Porque, felizmente, a doença Covid-19, neste grupo etário, é uma doença de forma global ligeira ou assintomática e é muito raro ser grave. E, da mesma forma, as vacinas também dão efeitos secundários, e alguns com gravidade, mas que também, felizmente, são muito raros. Ou seja, qualquer opção que os pais, juntamente com os seus médicos, tomem, qualquer uma das opções é segura. Porquê? Porque não há um risco grande nem de uma decisão nem da outra. E, portanto, essa era a principal mensagem que eu queria deixar aos pais que estão angustiados, que não sabem o que hão de fazer, ouvem várias opiniões, que podem decidir com tranquilidade com os seus médicos e que devem tomar essa decisão em consciência. Acho que deve ser juntamente com os seus médicos. Os relatórios são relatórios técnicos, com termos que podem não perceber ou que podem ser mal interpretados, obviamente, que podem lê-los e seguramente que conseguirão perceber a maior parte, mas deve ser uma decisão tomada em conjunto também com os seus médicos de família e com os médicos pediatras. Então, e se for ao seu consultório, o que é que um pai pode ouvir? Se um pai for ao meu consultório, eu não tenho consultório, tenho exclusividade no hospital. Mas percebe o que eu quero dizer? Se fosse, o que eu diria é que se tivesse, portanto, um filho entre os 5 e os 11 anos, saudável, sem qualquer comorbilidade, eu diria que não há pressa em vacinar e que se calhar aguardaria um bocadinho para que haja mais evidência sobre esta vacina neste grupo etário, que não há, é muito recente, portanto ainda não temos evidência de eficácia, de segurança, eficácia no sentido de se ela vai ser eficaz ou não. Há uma variante nova que parece que está a assumir uma proporção importante de casos, que é o Omicron. Os dados preliminares que temos indicam que esta vacina não é muito boa para esta variante. Temos de nos lembrar que nós estamos a vacinar com a variante alfa de Wuhan, que já não existe, não circula, mas a vacina foi desenvolvida contra essa variante. E, portanto, nós já vamos várias variantes à frente e continuamos a vacinar com a primeira, porque é assim, porque foi aquela que foi desenvolvida. Mas até sabermos se esta vacina é eficaz contra esta nova variante, se ela vier a ser uma variante importante, tudo indica que sim, mas ainda não temos essa certeza. Como não é uma doença grave e temos tempo para esperar, eu recomendaria para aguardarem mais algum tempo. Mas isso é a minha opinião e depois os pais decidiriam. Se os pais me dissessem, mas eu queria muito vacinar o meu filho, não sei o quê, eu também não iria ser contra essa opinião. Portanto, deve ser tomada em conjunto. Explique-me o que é que quer dizer, é necessária mais informação, porque já vários países já estão a vacinar, ou seja, podemos concluir que estão milhões de crianças vacinadas. Que mais informação? Não, a questão relativamente à eficácia é esta. Portanto, se a vacina não for eficaz para esta variante, vamos vacinar as crianças para nada, não é? Porque não vai ser eficaz. No entanto, concluo que mal não fará. Em relação à segurança, era isso que eu queria dizer. As entidades, as agências europeias do medicamento e a FDA aprovaram a vacina com base num estudo que tem cerca de 1.500 crianças e depois eles tiveram dados, não foram para nós, mas eles tiveram dados de mais algumas, cerca de 3.000 crianças. Nenhum efeito adverso grave ocorreu nos estudos que foram feitos para as outras idades. Os efeitos adversos graves, as miocardites, os coágulos sanguíneos que se falaram, só ocorreram quando se vacinou em massa na população. Portanto, nós ainda não sabemos se estes efeitos vão acontecer ou não neste grupo etário, porque a vacinação começou, não foi assim em tantos países, na Europa ainda não começou em nenhum, e começou há muito pouco tempo. E a maioria dos efeitos secundários foi depois da segunda dose. Portanto, nós daqui a 1 mês ou 2 já vamos saber. Não é esperar, não precisamos esperar muito tempo. Mas neste momento ainda não sabemos. Informações, por exemplo, do Canadá, de Israel, dos Estados Unidos, quando é que chegarão?
Quando tiverem já uma percentagem grande com a segunda dose, já vamos perceber. Posso lhe dizer que eu hoje consultei o sistema de vigilância nos Estados Unidos, nós conseguimos consultar online o sistema de vigilância e os efeitos adversos. E já há miocardites reportadas em crianças entre os 5 e os 11 anos. Portanto, claro que tem que ser investigados e tem que se perceber se está relacionado ou não com a vacina. Mas vamos saber isso, mas ainda não sabemos. E, portanto, se não há uma urgência... agora, isso era se os pais viessem perguntar a minha opinião pessoal. Depois há outra coisa que são as recomendações. Há só uma coisa que eu acho importante, é que portanto, a mensagem era tranquilidade e o apelo é que não se obrigue os pais a decidirem contra a sua vontade, porque tem sido dito e repetido por todos os políticos que ninguém vai obrigar e que os pais podem decidir, mas todos sabemos que isso não é bem verdade, porque as crianças que não são vacinadas são sujeitas a medidas de confinamentos mais prolongados, de terem que ser testadas para ir jogar um desporto, que as outras crianças vacinadas não são. Portanto, há uma discriminação das crianças não vacinadas. A doutora Graça Freitas hoje garantiu que isso não iria acontecer. Pois, mas infelizmente isso é o que já acontece nos adolescentes. Não é? Eu posso lhe dar um exemplo, as pessoas para perceberem melhor. Eu tenho filhos nestas idades que não estão vacinados e o meu filho, por não estar vacinado, teve uma aula de 1 hora com uma professora que testou positivo, a professora que estava vacinada testou positivo, ele teve de ficar 10 dias em casa e os colegas voltaram para a escola. Ele fez o teste, estava negativo, portanto estava saudável, negativo, fez vários testes e ficou fechado em casa durante 10 dias, sem poder sair de casa, porque não está vacinado. Se isto não é discriminar, não sei. O outro, para jogar basquete, tem que fazer testes antes de todos os jogos, quando os seus colegas vacinados não têm de fazer esse mesmo teste. Isto numa altura em que nós já sabemos que a vacina não evita a infecção. Portanto, vamos imaginar que um aluno vacinado é positivo, os não vacinados vão para casa. Eu acho que as pessoas percebem que isto não faz muito sentido. E isso é uma forma de obrigar. As pessoas vacinam os filhos não para os proteger do vírus, mas para evitar estas normas muito restritivas que ainda estamos a impor às crianças. Atenção, temos de distinguir crianças de adultos, não se fala só de crianças. Medidas muito restritivas que privam as crianças da sua liberdade, põem-se turmas inteiras em casa porque houve um caso positivo. E quantos destes que foram para casa testaram positivos? Na esmagadora maioria dos casos, nenhum. Hoje a Graça Freitas foi também interrogada sobre a questão dos isolamentos e quando é que isso vai ser revisto, porque isso sim é um transtorno terrível para as crianças e também para os jovens. Considera que já podia ter havido um ajuste dessas normas? Sim, não sou eu que defino essas normas, isso é que são decisões muito difíceis, mas a minha opinião foi sempre a mesma, nunca deviam ter existido. Mandar uma turma inteira de crianças para casa, nesta fase em que 87% da população está duplamente vacinada, eu pergunto, para proteger quem? Se é para proteger os vacinados, então, mas eles vacinaram-se para estarem protegidos. É assim, ou a vacina funciona e nós acreditamos nela, eu acho que nós devíamos acreditar na vacina. Nós temos números grandes de infecções, mas felizmente os números de cuidados intensivos, de internamentos, de mortes não têm subido porque a população que de facto tem doença grave está totalmente vacinada em Portugal e isso é ótimo. Eu sou um grande defensor das vacinas, eu estou vacinado, estou triplamente vacinado. Agora, temos que distinguir o que é vacinar uma pessoa para a proteger a ela ou vacinar uma criança que não precisa de ser protegida dessa vacina. Essa é uma das questões em debate. De qualquer maneira, este documento que hoje é revelado dá os números de esta doença não passa por todas as crianças sem causar nenhum transtorno, nenhum sintoma. Existiram crianças internadas, há crianças internadas e crianças que ficaram nos cuidados intensivos. Claro, eu trabalho numa unidade de cuidados intensivos, portanto eu tratei dessas crianças. Há quase 2 anos que trato, também trabalhei em adultos quando a situação apertou mais. E nós temos é que olhar para os números e o que a vacina foi desenvolvida para evitar a infecção e a doença Covid. A doença Covid, que é a pneumonia, quando a pessoa tem o vírus, é raríssima em crianças. Houve 4 casos entre os 5 e os 11 anos em todo o país em cuidados intensivos ao longo da pandemia toda e só um era uma criança saudável. Depois há uma outra doença, que é a doença inflamatória multissistémica, que ocorre um mês depois da infecção e essa é quase todos os casos graves são dessa doença. Em crianças saudáveis são praticamente 100%. E não há nenhum estudo e nenhum dado que nos diga que a vacina evita essa doença. Nós podemos, cada um tem a sua opinião, podemos acreditar que sim, acreditar que não. Eu prefiro ver evidências. Os estudos não foram feitos para estudar isso e não há nenhuma evidência que evite. Se evitar, e nós vamos saber isso, porque agora, como temos muitos adolescentes que foram vacinados, eles vão de se infectar, porque a vacina depois o efeito passa. Quando se infectarem, podem ou não ter esta doença. Se não tiverem, se esta doença acabar, então isso será um bom argumento para vacinar as crianças. Será mais um argumento para vacinar as crianças. Agora, nós acharmos que não vão ter essa doença, estamos a adivinhar, não sabemos, não há nenhum dado científico que o diga. Por isso, a doença Covid-19 em crianças dos 5 e os 11 anos saudáveis é
excepcional, é raríssima. Nós temos a unidade cheia de bronquiolites AVSR. Tivemos praticamente 30 doentes ventilados, quase todos abaixo do ano de idade, desde julho até hoje. Esta noite internámos mais 2. Portanto, estamos a falar de uma doença que de facto afeta as crianças. Tivemos mais de 100 internamentos por este vírus, por VSR, só no nosso hospital. E ninguém fechou nenhuma escola, ninguém fechou nenhuma turma, quando seria muito mais eficaz para proteger as crianças, isso, se houvesse um caso, e testar, e ninguém fala disso. Estamos preocupados com uma doença que, felizmente, não afeta com gravidade as crianças. Obrigada pela sua vinda.